Bom dia, meninas, tudo bem? Vamos dar sequência ao capítulo onde fala sobre sistema sensorial. Então, na última aula nós paramos em visão, né? Hoje nós vamos para a página 152, onde nós iremos falar de adaptação da visão, né? E, consequentemente, algumas doenças relacionadas à visão. No livro de vocês, na página 152, fala assim, ó, adaptação visual. Eu vou ler e vou auto-explicando, tá, meninas? Você já percebeu que ao sair de um local iluminado e entrar em um local com pouca luz, sua visão fica estranha e você não consegue focar direito os objetos? Quem aqui já olhou para a luz e entrou para dentro de casa e escureceu? Todo mundo já passou por um processo assim. Isso chama adaptação visual, tá, pessoal? Agora, por que é que isso acontece? Vamos ver por que isso acontece? Isso acontece pois os olhos precisam de um tempo de adaptação à nova condição de luminosidade. O que acontece? Nós temos uma pupila. Pupila é uma das estruturas dos nossos olhos, tá? Além da retina, além da córnea, da lente, né? Vários outros, a pupila é uma estrutura do olho. E essa pupila, quando tem mais luminosidade, ela precisa dilatar. E quando ela tem menos luminosidade, ela volta para o seu estado normal. Então, por esse motivo que quando você olha para um lugar muito claro e automaticamente volta para um lugar menos luminoso, escurece as vistas. Por quê? Porque há esse processo de adaptação. O livro de vocês fala assim, ó, a pupila, lembrando que pupila é uma estrutura do olho, tá? Ela é um orifício. O que significa orifício? Orifício é buraco. Então, a pupila é um buraco, tá? Por onde entra a luz que estimula os receptores da retina. Retina é uma estrutura que fica no olho que nos faz enxergar, pessoal. Então, a retina é outra estrutura do olho. Então, a pupila, ela é um buraco onde entra a luz e essa luz estimula os receptores, né, da nossa retina a enxergar. O livro de vocês fala assim, a regulação do diâmetro da pupila é feita pela contração de músculo, pelo músculo da íris. O que é a íris? Outra estrutura do olho que eu falei no vídeo anterior, que é que dá cor aos nossos olhos, né? Então, o livro de vocês fala assim, ó, em locais bem iluminados, a pupila fica com diâmetro reduzido. Lugar que é muito iluminado, nós não precisamos forçar a pupila para enxergar. Então, a pupila ela fica com tamanho reduzido, tá? Para o que ela reduz? Para proteger a nossa retina contra a luz, tá? Porém, ao entrar em um ambiente de baixa luminosidade, a luz presente ela pode ficar insuficiente e assim estimular os receptores da visão, fazendo com que a nossa pupila o quê? Dilate e aumente, né, o tamanho. Por esse motivo, nós temos a sensação de o quê? De que os objetos, né, o local ele está desfocado. Por quê? Porque a nossa pupila ela precisa dilatar para que nós possamos enxergar. Então, o livro de vocês fala assim, após alguns segundos de adaptação do claro para o escuro, onde a pupila precisa dilatar, o diâmetro da pupila aumenta, que pode ser chamado de aumento ou de dilatação, tá? Permitindo que mais luz chegue à retina e sensibilize os receptores. Então, no livro de vocês, na página 152, mostra dois olhos. Mostra um olho quando ele está na luminosidade e a sua pupila está no diâmetro reduzido. E mostra um olho quando ele está em menos luminosidade, onde a pupila precisa dilatar, aumentar o tamanho para que possamos o quê? Enxergar a luminosidade. Certo? Agora nós vamos passar, né? Para frente, vamos falar de defeitos da visão, porque no vídeo anterior nós começamos a falar sobre visão, falando de algumas estruturas da visão, como retina, né, como córnea, lente, né, pupila.
Nós vimos agora como funciona uma adaptação visual, né? Através de que funciona. Para que haja uma adaptação visual, a gente já viu aqui que precisa de pupila, né? Que precisa da retina, que precisa da íris, certo? Então agora nós vamos ver alguns defeitos visuais, né? Que podemos nós nascer ou não com eles. Alguns são bem conhecidos. O livro de vocês diz assim, ainda na página 152. A formação da imagem é tudo que a gente vê, tá, pessoal? Depende do funcionamento conjunto de componentes do olho. Então, para que eu veja uma imagem nítida, bem focada, eu preciso de todo um conjunto funcionando. Quais são esses conjuntos? Córnea, retina, lente, pupila, íris, córnea. Já falei da córnea, né? Vamos voltar aqui. Nervo óptico, corióide e assim por diante. Então, voltando aqui. A formação da imagem depende do funcionamento do conjunto, né, de componentes do olho, do nervo óptico, que é o nervo que faz a movimentação, e do córtex cerebral. O que é córtex cerebral? É uma parte externa do cérebro que faz o quê? Que interpreta os estímulos. Então, além de todas essas estruturas que nós acabamos de falar, nós precisamos de quê? Do córtex cerebral, né? Que interpreta os estímulos que nós vemos. Alguns problemas podem interferir na formação da imagem. Alguns problemas podem interferir no que você está vendo. E quais são esses problemas que podem interferir? São chamados de defeito da visão. E o livro de vocês cita 3, tá? Cita a miopia, a hipermetropia e o daltonismo. Então agora nós vamos falar desses 3 tipos de defeitos da visão, tá? Então agora, página 153, vamos falar do primeiro defeito da visão que o livro de vocês cita, que é a miopia, tá? Miopia, já viu aquela pessoa que fala assim, eu consigo enxergar de perto, de longe eu não enxergo, eu preciso de um óculos para enxergar enxergar longe, eu só enxergo de perto, de longe eu não enxergo? Essa pessoa, ela tem miopia, tá? Então, miopia é uma pessoa que enxerga de perto e não enxerga de longe, não consegue enxergar objetos distantes, tá? Isso é chamado de miopia. O que significa uma miopia? Tá? Vamos lá no livro de vocês. Na miopia, a imagem forma-se em frente à retina. Então, a miopia significa o quê? Que o que você está vendo, ele é formado na frente da sua retina, sendo que ela não deveria ser formada na frente da sua retina, tá? Então, miopia é isso, é uma imagem que a imagem que você está vendo, ela está sendo formada na frente da sua retina. Então, por esse motivo, você só consegue enxergar o que está perto de você e não consegue enxergar o que está longe. Por quê? Porque a visão, a imagem, está formada na frente da sua retina, certo? A correção para isso, sim. O livro de vocês diz assim: a correção da miopia pode ser feita com o uso de lentes divergentes, como óculos ou lentes de contatos. Prestem atenção. Uso de lentes ou óculos divergentes, que faz o quê? Que faz você enxergar não à frente, a imagem à frente da sua retina, mas atrás dela. Divergente. Que deslocam o ponto de formação da imagem para trás. Pessoas maiores de 21 anos podem ser indicadas pelo médico para fazer uma cirurgia corretiva. Então, quem que é apropriado para poder fazer, qual que é a idade que é apropriada para poder fazer esse tipo de cirurgia de miopia? 21 anos. Então, antes de 21 anos é aconselhável o quê? Lentes ou óculos transvergentes, que faz com que o quê? Você consiga enxergar a imagem por detrás da retina. Então, sempre que você ouvir uma pessoa falar assim, eu não consigo enxergar aquelas letrinhas lá longe, essa pessoa, ela tem miopia, e isso significa o quê? A imagem está à frente da retina dela, tá? Então, esse é um defeito de visão, um defeito visual. O outro defeito visual é a hipermetropia. Vamos ver qual que é a diferença dela para a miopia?
Na hipermetropia, a imagem forma-se após a retina. Então, uma é de frente à retina, a miopia, você consegue ver a imagem de frente para a sua retina, e na hipermetropia, você consegue ver a imagem depois da sua retina, o que é muito pior. Você consegue enxergar tudo embaçado. Por quê? Porque a imagem ela está após a sua retina, não de frente à retina, mas bem após dela. A correção da hipermetropia pode ser feita com o uso de lentes convergentes. A miopia ela é feita com lentes divergentes, tá? E a hipermetropia ela é feita com lentes convergentes. O que significa isso? Que deslocam o ponto de formação da imagem para frente, tá? Nesse caso, o médico pode sugerir uma cirurgia corretiva para maiores de 21 anos. Então, antes de 21 anos, usa o quê? Lentes, né, ou óculos convergentes, fazendo com que o quê? Que a imagem que você está vendo à frente da retina, ela se desloque para o lado, né, da imagem de frente. Então, essa é a diferença entre miopia você não enxerga de longe, hipermetropia você não enxerga nem de perto, você enxerga de perto embaçado. Por quê? Porque a sua imagem ela está formada na frente da sua retina. E por último, né, o último tipo de defeito visual que o livro de vocês cita aqui é o daltonismo. Esse daltonismo ele é uma doença característica hereditária, tá, pessoal? O livro de vocês diz assim, ó, daltonismo. É uma doença hereditária caracterizada pela incapacidade de distinguir algumas cores primárias. A causa dessa condição pode ser a ausência ou o funcionamento deficiente de um ou mais fotorreceptores, chamados de cones. Lembrando que cone é uma estrutura que fica na camada interna do olho. Então, quem é daltônico, ele tem a ausência de um fotorreceptor que fica onde? Na camada interna do olho, tá? Lembrando que o olho ele tem 3 camadas, nós já estudamos as 3 camadas no vídeo anterior. Um dos casos mais comuns de daltonismo, pessoal, é quando uma pessoa enxerga marrom ao invés de ela enxergar verde ou vermelho. Então, quando uma pessoa, você mostra uma imagem verde ou vermelha para ela e ela está vendo marrom, ela é daltônica. Isso significa o quê? Que ela tem ausência de fotorreceptor em cones, que é a camada, né, interna do nosso olho, tá bom? Então, esses são os 3 tipos de defeitos visuais que o livro de vocês cita.